Oi, eu sou o João. Dúvidas e desafios? Chama a Clio. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que você curta o vídeo, comente aí embaixo, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com quem você achar legal, né? E principalmente também, acompanhe a página do canal no Instagram, o link está aí embaixo na descrição, tá? E hoje, vamos então para o vídeo. Renascimento cultural, certo? Renascimento, essa palavrinha já gera um pouquinho significa que você está revivendo alguma coisa que morreu, alguma coisa que não existe mais, né? E justamente vai ser a partir do século XIV que uma série de pensadores vão começar a tentar resgatar uma série de valores lá do mundo antigo, né? Esses pensadores vão surgir primeiramente na Itália, né? E a gente vai começar trabalhando um pouquinho hoje de por que a Itália se tornou o centro do início do Renascimento. A Itália ela vai se tornar um grande centro comercial muito e principalmente por conta das cruzadas, certo? As cruzadas foram aquele movimento militar que eles não tiveram êxito, eles não tiveram uma vitória militar. E como grande consequência desse processo, eles estabeleceram rotas de comércio com o Oriente. Eu falo um pouquinho mais detalhado sobre isso lá no vídeo de expansão marítima, né? E as cidades italianas elas começaram a florescer o seu comércio. Paralelo a isso, você também tinha o processo de renascimento das cidades e o renascimento do comércio interno da própria Europa, dentro do sistema feudal, né? Todo esse processo de progresso comercial que surge ali na passagem da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, né? Ali na passagem do século XIII até o final do século XIV, vão ser elementos para transformar esse conceito aí dessa sociedade. Então, né? As cidades foram se tornando grandes, tomando uma maior importância naquele momento, né? E começaram a surgir uma série de rotas comerciais, tanto no norte da Europa, ali, com destaque para cidades ali em Flandres, né? E principalmente na parte do Mediterrâneo, com as cidades italianas sendo o centro desse comércio todo, né? Com o passar do tempo, essas cidades começaram a desenvolver uma série de atividades, tanto artesanais, né, com as corporações de ofício, e também começaram a surgir os primeiros banqueiros. Né? Se você lembrar lá do vídeo da Idade Média, se você não viu, clica aí no card para você acompanhar. Cada feudo tinha a sua moeda, cada feudo tinha o seu peso e medida. Então, principalmente na questão das moedas, o comércio precisava ser uma moeda unitária. Né? Então começaram a surgir nas cidades também as primeiras casas de troca de moedas, né? Os primeiros banqueiros, os primeiros bancos. E esse pessoal vai ficar responsável então por fazer essa ponte entre os feudos. Né? E esse comércio vai começar a enriquecer também uma série de pessoas. Né? O sistema feudal estava bombando com a sua produção na maior escala que você já tinha visto até então. E as cidades, então, com essa produção que sobrava, com todo esse excedente que você tinha de produtos, vão se desenvolver cada vez mais, só que vai chegar na metade ali do século XIV, vão ter alguns problemas. O primeiro deles vai ser a peste negra, que vai acabar com as cidades comerciais, certo? A peste negra vai ser uma pandemia que você vai ter ali na Europa, por conta aí do intenso comércio que você tinha ali. Trouxeram ratos infectados para as cidades italianas e essas cidades, o comércio dessas cidades foi se expandindo para outros lugares e esses agentes principais que eram os micro-organismos que habitavam as pulgas dos ratos, que iam junto com as cargas, chegavam a essas cidades portuárias e as cidades portuárias europeias, que não tinham a menor condição sanitária, acabaram por desenvolver e ampliar esse processo aí da devastação por conta do micro-organismo. Então o comércio então, ele se retrai num primeiro momento, né, por conta da peste negra, e num segundo momento, pensando ali a realidade tanto da França como da Inglaterra, você tem a Guerra dos 100 Anos. A gente comentou um pouquinho aí, clica no card também para você ver um pouquinho mais detalhado esse conflito.
E principalmente tanto na França como na Inglaterra, além da peste negra, você teve também a questão da Guerra dos 100 Anos, que vai acabar diminuindo esse fluxo comercial, né? E principalmente tanto a peste como a guerra vão diminuir o tamanho das populações, né? E como consequência disso, esse pessoal começou a explorar, principalmente pensando naquela lógica do mundo medieval, os camponeses que sobreviveram começaram a ser explorados muito mais, porque você tinha uma diminuição de pessoas, e eles começaram a se rebelar. Né? Então você tem esses dois processos acontecendo. Você tem uma diminuição do comércio, uma super exploração desses camponeses que passaram pela guerra e pela peste, e eles começam a se rebelar. Os nobres, por sua vez, começam a se organizar em formato de Estado e vão tentar se organizar para criar uma figura que suprimisse essas revoltas. E a gente já falou também sobre isso lá no vídeo da formação das monarquias nacionais. Clica aí no card para você ir acompanhando. A partir do final do século XIV e o início do XV, então você começa a ter uma retomada no crescimento das atividades comerciais, porque o surto da peste já tinha passado, a Guerra dos 100 Anos estava se resolvendo, né? Então esse processo vai começar a crescer. A Itália, apesar de todo esse movimento que estava acontecendo em Portugal, na Espanha, na própria França e na Inglaterra, a Itália não se formou enquanto país. A Itália permaneceu uma série de reinos menores, né, uma série de repúblicas e uma série de ducados, e cada localidade tinha a sua autonomia, né, a sua questão econômica, a questão de taxas, a questão de forma de política, né. Então a Itália vai se tornar um berço aí dessa descentralização política no mundo moderno, né, tanto a Itália quanto a Alemanha. E nesse cenário, as mudanças vão acabar acarretando nesse maior enriquecimento dos grupos comerciais. Né? A burguesia começou a ter uma lucratividade maior e eles começaram a acumular muito dinheiro. E com o passar do tempo, isso foi ficando claro para eles que o sistema dos estados priorizava a manutenção do sistema feudal. Então, para eles queriam um sistema que garantisse o mesmo prestígio social que os nobres ou que outros grupos tinham, a barganha política, o poder político que eles queriam, um sistema que privilegiasse os seus interesses, e na mesma proporção do poder econômico que eles já tinham. Né? Então as cidades italianas vão ser o centro de comércio desses locais, né? E na Itália também vai surgir o grupo dos intelectuais e dos pensadores que vão justamente pensar uma nova mudança de pensamento e que vão trazer novidades aí. E esses pensadores vão ser chamados de humanistas. Os humanistas, eles eram as pessoas que estavam nas universidades, tá? Sim, as universidades europeias já existiam, tá? E esses humanistas vão estudar o quê? O estudo das humanidades, né? E dentro desses estudos das humanidades, eles vão estudar, basicamente, matemática, poesia, gramática, história, filosofia e ética. E com essa retomada desses conhecimentos, né, eles vão privilegiar o retorno ao mundo grego-romano, lá da Antiguidade Clássica, né, que para eles aquele mundo era o mundo que se perdeu, o mundo que morreu, né, e que não era mais visto até então. Os humanistas, então, vão começar a olhar esse mundo medieval, esse mundo de transformações, de um jeito muito mais crítico, né? Crítico ao poder da igreja, crítico a essa sociedade muito fechada, né, nas três ordens, que nem eu falei para vocês lá no outro vídeo, né? E eles também vão privilegiar esse retorno ao mundo grego. Ah, naquele tempo é que era bom, né? E eles vão priorizar o estudo das línguas clássicas, da arte clássica, né? A forma de enxergar o mundo, né? E principalmente humanistas, porque a partir de todos esses estudos, esses indivíduos começaram a colocar que o ser humano ele tinha total capacidade de investigar os fenômenos que aconteciam ao redor dele, né? E por conta da razão que o ser humano tem, ele podia investigar tudo e a partir dessa investigação ele podia criar um conhecimento muito mais técnico, né?
Então vamos pensar um exemplo aí na questão humanista. Até a Idade Média, por exemplo, não era permitido você abrir um corpo de uma pessoa que estivesse doente para tentar tratar uma apendicite, por exemplo. O camarada ia morrer, porque você abrir aquele corpo era uma heresia, né? Era uma forma de você afrontar o princípio de que o corpo de um ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, por consequência, você estaria violando a obra mais perfeita da criação, né? Só que a partir dos humanistas, eles vão virar e falar assim, opa, a gente tem um monte de conhecimentos que a gente pode adquirir a partir disso e a gente pode abrir para descobrir o que está acontecendo com essa pessoa. E a partir do Renascimento, eles começaram a investigar não só a questão do corpo e das doenças, mas eles começaram a questionar justamente essa questão da interferência da igreja e da interferência de outras ideias que freavam essa questão desse progresso que eles queriam, que eles almejavam buscar, seja no campo do conhecimento, seja no campo da sociedade que eles queriam criar, certo? Então os humanistas eles vão ser, em alguns casos, vão ser pouco perseguidos, mas tem muitos deles que vão ser muito perseguidos justamente por conta dessa criticidade a esse mundo medieval que está ali nessa transição entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá bom? Então ele vai encontrar, então a prioridade então para os humanistas seria encontrar as raízes dessa civilização, as verdadeiras raízes que tornaram a civilização a melhor possível, né? E superando justamente o conceito daquele mundo das trevas, aquele mundo medieval, atrasado, que eles começaram a criar esse mito justamente dessa idade das trevas aí no Renascimento, certo? E comenta aí embaixo pra mim onde que aparece muito no seu cotidiano essa ideia de que as coisas no passado eram melhores do que elas são hoje, né? Comenta aí embaixo pra mim. E já sabe, dúvidas e desafios, chama a Clio.